Boa noite e bem-vindo à Missão Batista Bíblica de Travanca e o nosso culto da meia semana. Estamos aqui para adorar Deus em espírito e em verdade e agradecer a Ele por tudo o que Ele já fez nas nossas vidas e por tudo o que Ele vai fazer. Vamos orar. Deus Pai, agradecemos-te pela Tua misericórdia e os últimos dias ensolarados. Obrigado por isso. Obrigado também pela Tua palavra perfeita e maravilhosa, a Tua palavra sagrada. Ajuda-nos, Pai, hoje, enquanto cantamos os Teus louvores, para cantar com todo o nosso ânimo e com alegria. Também ajuda-nos, Pai, para abrir os nossos corações para receber a Tua palavra. E oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, neste momento vamos dizer o nosso versículo do mês, o qual é Atos capítulo 15, versículo 9, e vamos dizê-lo em conjunto. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Vamos dizê-lo mais uma vez. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Muito bem. Neste momento vamos abrir os nossos cantores cristãos até hino número 317, abrigo. Refúgio Cristo sempre dá, refúgio sim de todo o mal. Quem nele crer escapará de tudo quanto é infernal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo o mal. Embora ruja o temporal, eu sei que não me cansará. Seguro estou no vendaval, abrigo meu Jesus será. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo o mal. Enfim o mundo gozará, bonança após inquietação, pois só Jesus concederá sossego e paz ao coração. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal e guarda-nos de todo o mal. Muito bem, hino número 410, felicidade no serviço. No serviço do meu Rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu Rei. Minha vida empregarei.
Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tenho ao meu bom Rei. Peço desculpa. E no número 377, não sei porquê. Não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão no Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus horários dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se é breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Muito bem. Em termos de anúncios, não esquecem a nossa leitura bíblica. Hoje devemos ler em Deuteronômio, capítulos 10 até 12, capítulos 10 até 12 em Deuteronômio. Também não esquecem sobre Marcos, capítulo 12, versículos 1 a 27. Também é uma parte da nossa leitura bíblica de hoje. Também eu quero lembrar-vos do Encontro das Senhoras. O próximo Encontro das Senhoras realizará dia 21 de março, às 15 horas da tarde, por meio de Zoom. E eu sei que todos vocês vão gostar. Aquele tempo é sempre uma benção para os senhores. Então, às 15 horas, por meio do Zoom,
dia 21 de março. Muito bem, neste momento vamos falar sobre os nossos motivos de oração. Claro que sim, devemos lembrar os nossos cultos de cada semana, os cultos de domingo, a aula das crianças por meio do Zoom, às 17 horas, e também o nosso culto de adoração às 18 horas, por meio do Zoom e também do Facebook. Mas queremos lembrar os nossos eventos, quer dizer, o encontro das senhoras e também o nosso culto de Páscoa. Vamos orar que podemos encontrar presencialmente para o culto de Páscoa. Mas vamos orar pela saúde de cada uma que está parte da nossa família da igreja e também para todo o povo aqui em Portugal. Com isso vamos orar pelo país de Portugal, que Deus vai ajudar a economia do país e vai providenciar todas as necessidades de cada um, e também que cada pessoa vai esforçar-se para ganhar o rendimento necessário. Também vamos orar pelo governo do país, que eles vão liderar o país com sabedoria, a sabedoria de Deus, orientado pelos princípios da Bíblia Sagrada, pois a nossa vida inteira deve ser dirigida pela Bíblia. Muito bem, temos também alguns motivos especiais, Não devemos esquecer a orar por Keila e a saúde dela. Também vamos continuar em oração por Uli. Ela vai começar quimioterapia daqui em breve. Também devemos orar por para Fabiane e a família dela. Segunda-feira à noite, a avó dela morreu, e então devemos continuar em oração para Fabiane e a família dela. Também vamos orar pelo pai de Marcos Aquiles. O pai dele tem Covid e está a viver lá em Brasil. Então vamos ficar em oração pelo pai de Marcos Aquiles, lá em Brasil, que tem Covid. E vamos continuar em oração pela mãe da Rosa, que tinha uma infecção que talvez ia precisar uma cirurgia por causa daquela infecção. Muito bem, neste momento vamos passar alguns momentos em oração e também vamos pedir a mão de Deus sobre a pregação da sua palavra sagrada. Deus Pai, agradecemos-te pela esta oportunidade de reunirmos-nos aqui e para estudar a tua palavra. Pai, queremos orar pelo país de Portugal, que vais fortalecer este país e que vais providenciar as necessidades de cada pessoa aqui em Portugal, e que cada pessoa vai esforçar-se para ganhar aquele rendimento e mais para encontrar e conhecer o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Também, Pai, oramos que vais orientar o governo e as pessoas em liderança aqui no país de Portugal. Deus, que eles vão seguir os princípios da Tua Palavra, que vão ceder às orientações do Teu Espírito Santo. Oh Pai, por favor, orienta este país. Também seja com cada uma da família da Igreja e protege-nos e dá-nos a providência que precisamos. Pai, sabemos que és um Pai que cuida de nós, que importa conosco. Então, Pai, por favor, abençoa-nos. Também rogamos que vais abençoar os cultos de domingo e os cultos de quarta-feira cada semana. Também, por favor, abençoa o encontro das senhoras e o culto da Páscoa. Mas pedimos para a tua mão de benção sobre a pregação da tua palavra pelos próximos minutos. Por favor,
Abra os nossos olhos enquanto estudamos Atos capítulo 9. Ajude-nos para entender o que estamos a estudar e também mais para viver de acordo com o que vamos aprender. E oramos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1 até 9. Atos 9, versículos 1 a 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortas contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos capítulo 9, versículos 1 a 9. E agora, versículo 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. O que aconteceu com Saulo? O que aconteceu com ele? Deus aconteceu a ele. E quando Deus acontece nas nossas vidas, as nossas vidas estão transformadas radicalmente. Deus preocupa-se conosco. Preocupa-se contigo. E nestes versículos aprendemos que Deus importa com todas as pessoas, até mesmo as pessoas que mais se opõem a Ele. Saulo estava em oposição a Deus e aos caminhos de Deus, mas Deus tinha misericórdia nele e buscou-lhe para trazer reconciliação a ele. Reconciliação entre Saulo e Deus. Mas aprendemos que Deus salva todos os tipos das pessoas. Até salva as pessoas que estão cheios de ódio para Deus ou para um grupo das pessoas. Aprendemos que Deus toma uma vida e transforma aquela vida completamente. Transforma o ódio para amor. Porque Deus é amor. 1 João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. E quem tem Cristo vai amar Deus e outros. 1 João 3,23. 1 João 3,23. E o seu mandamento é esta: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Deus é amor, e quem tem Cristo vai amar Deus e outros, porque em Cristo experimentamos o amor de Deus. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Cristo deu a sua vida na cruz para eu e para ti, e para ti. Ele deu a sua vida para cada um de nós. Deu. Com alegria. Ele deu a sua vida para nós. Por quê? Porque Ele nos amou. Então, Deus é amor, e quem tem Cristo vai amar Deus e outros, porque
Em Cristo experienciamos o amor de Deus. Quer dizer, o quanto mais aproximamos a Ele, o mais que ficamos conscientes do vasto contraste entre a santidade de Deus e o nosso pecado. Há uma diferença enorme entre aquelas duas coisas. Isaías 64, 6 fala sobre isso. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós marchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. 1 João 3:1. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Somos imundos, como um trapo da imundícia. Mas mesmo assim, Ele nos chamou os seus filhos. Ele nos resgatou do pecado. Ele morreu no nosso lugar na cruz de Calvário para redimir as nossas almas. Que grande amor é isso? É isso. A humanidade tem uma natureza pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Roubamos porque somos pecadores. Matamos porque somos pecadores. Somos basicamente más. No fundo, cada um de nós somos más. Isto vai contra a filosofia do mundo. Eu sei. O mundo quer dizer, no fundo, bem no interior de cada pessoa, somos basicamente bons. Eu peço desculpa, mas a Bíblia discorda com isso. A Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que cada um de nós somos como o trapo da imundícia. Somos basicamente maus. Mas é isso que torna o amor de Deus ainda mais doce. Porque apesar de todas as nossas falhas e a sujidade do nosso pecado, Deus escolheu para nos amar. É por isso que o amor de um casal de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos e mais está mais doce do que o amor de um casal recém-nascido. Todos nós conhecemos aquele casal. Eles são um casal recém-nascido e estão sempre a beijar um ao outro, a andar mão em mão e a fazer outras coisas e eles têm um amor muito doce. E muitas vezes perguntamos a nós mesmos, bem, eu e o meu esposo, eu e a minha esposa, não somos assim agora. Porquê? Porque agora temos um amor mais maduro. Temos um amor que já sofreu pelas tribulações do mundo, da vida. E temos confiança em um ao outro. E não precisamos todo o tempo aquela afeição. Mas ainda assim é muito boa, não é? Devemos expressar amor assim. Mas também, o casal mais velho continua a amar um ao outro, mesmo a saber as falhas do outro. Quando somos recém-casados, não conhecemos todas as falhas. Pede a glória. Quando casamos, pensamos que conhecíamos um ao outro muito bem. E depois, aprendemos mais um sobre o outro. Ela sofreu muito os últimos anos a ser casada com ele. Mas, ainda assim, ela escolhe para me amar. E isto é muito precioso. E eu também escolho para amar ela. Com cada ano, cada casal conhece mais e mais as falhas do outro e entende as falhas mais intimamente. Entendemos porque eles vão fazer isso, porque estão a dizer isto assim.
e escolhemos para continuar a amar o outro. Mas Deus, desde a criação do mundo, já sabia tudo sobre nós. Bem, antes da criação do mundo, já sabia tudo sobre nós. Já sabia sobre todas as nossas falhas e os nossos pecados. E mesmo assim, escolheu para nos amar. Mesmo assim, escolheu para nos criar. Que amor é este? Que Ele amou-nos de tal maneira que criou-nos a saber que íamos virar as costas para Ele, que íamos viver em pecado, que Ele precisará de mandar o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, a pagar pelo seu sangue precioso pelos nossos pecados, mas ressuscitou 3 dias depois. E Ele nos amou assim. Ok, mas como vemos este amor no nosso texto? Como vemos que Deus se importa conosco? Vemos isto nas 3 partes do nosso texto. A primeira parte é o pecador. O pecador. Número 1, o pecador. Quem foi o pecador? Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Este homem foi um pecador. E cada um de nós somos pecadores. Mas ele buscou mesmo a morte dos outros, mesmo o preso dos outros. Notamos lá atrás que ele ainda esteve cheio de ódio. No fim do capítulo 8, vemos ele a concordar com a morte de Filipe. No fim do capítulo 7, vemos ele a concordar com a morte de Filipe. E vemos no início do capítulo 8 a perseguir os crentes em Jerusalém. E ele ainda está assim. Ele ainda está a respirar ameaças e mortes contra os discípulos. Mas é interessante, o ódio dele foi contra os 2 mandamentos principais. Amar Deus mais com todo o seu ser e amar os outros como a si mesmo. Isto foi contra isso. A respirar ameaças e presos, mortes. Isto foi contra aquele 2º mandamento. E aquele ódio foi dirigido contra os discípulos. Ele ainda está cheio de ódio naquele momento. E ele ainda, letra B, ele ainda tinha uma missão. Ainda com uma missão para encontrar pessoas do caminho para deter os mesmos. Não importava a distância, a localidade ou a nacionalidade. Saulo ia encontrar cada discípulo de Cristo. Ele ia encontrar-lhes. Ele ia procurar para eles. E ia punir aqueles discípulos para o propósito de matar ou deter as pessoas e levá-las até Jerusalém. Isto foi a missão dele. Não importando a distância, a localidade ou a nacionalidade. Mas isto é interessante porque Deus ia salvar, redimir Saulo e transformar Saulo de Saulo até Paulo, o apóstolo para os gentios, que ia levar o Evangelho até aos confins do Império Romano, a pregar o Evangelho a cada nacionalidade que ele podia encontrar, em cada localidade, e não importou a ele a distância. Isto não foi uma preocupação por ele. Nada foi uma preocupação.
Se ele podia viajar e proclamar o Evangelho, tudo bem. Mas isto foi Paulo. E agora estamos a falar sobre Saulo. A perseguir a igreja, não importando a distância, a localidade ou a nacionalidade. Então, isto foi a primeira parte. A segunda parte é isto. O pregador. O pregador. Número 2. O pregador. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Deus trabalha subitamente, de repente. Ele vai trabalhar, Ele vai transformar as nossas vidas. Ele trabalha de modo muito devagar e também trabalha muito rápido. Deus trabalha sempre. O pregador foi Jesus Cristo. E Ele apareceu. Letra A, a aparência brilhante. A aparência brilhante. Versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. Um resplendor. Uma luz que cegou as pessoas. Foi tão brilhante que as pessoas não pudessem ver qualquer coisa. E puseram o braço lá em frente da cara. Uma aparência brilhante que lhe cercou. Cercou ao redor de Saulo. Porquê? Para chamar a atenção de Saulo. Para conseguir a atenção dele. E para dirigir, conduzir a atenção dele a um facto, a uma verdade. Ao nosso redor temos a criação do mundo. Em cada lado temos a criação de Deus Altíssimo a clamar que há um Deus onipotente, um Deus que criou tudo, um Deus que conhece tudo, um Deus que importa conosco. Toda a criação está a clamar isso. Mas por algum motivo tapamos os nossos olhos para não ver aquele esplendor. Porque não queremos admitir que há um Deus. Mas ele ficou cercado com aquela luz naquele momento. E aquela luz veio do céu. E Saulo não podia negar isso. Não podemos negar verdadeiramente que tudo isso ao nosso redor veio de Deus. Não podemos. Tentamos, mas não podemos. Se vamos falar com lógica, com ciência verdadeira, não podemos discutir contra o facto que há muita evidência que proclama que há um Deus. E quando reconhecemos que isto veio do céu, aí as nossas vidas começam a mudar. Irmão, talvez esquecer que tudo o que tens vem do céu, vem de Deus. Tudo o que tens. O teu dinheiro veio de Deus. O teu carro veio de Deus. O teu emprego veio de Deus. As tuas roupas veio de Deus. A tua família veio de Deus. Eu não tenho qualquer... eu sei que a minha família veio de Deus. E não estou a dizer isto de modo orgulhoso. Quero dizer que lá na universidade orei, Deus, orienta-me até a mulher correta para mim. Orienta-me até a mulher piedosa que tens para mim. E eu olhei e eu tentei namorar e nada funcionou. Deus não permitiu-me nada. Até que apareceu Glória. E Deus trouxe-nos um para o outro. E fez alguma coisa maravilhosa. Isto foi Deus, não foi mim. Foi Deus. Então eu sei que a minha família veio de Deus.
Ele me providenciou a glória. E dou glória a Deus por isso. Próximo, letra B. A voz convincente. A voz convincente do pregador. Versículos 4 a 6. Versículos 4 e 6. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A voz de Jesus falou com Saulo para convencer-lhe do seu pecado. Aqui o amor e a paciência de Deus é visto. Pois, se fosse eu, se eu tinha aquele poder, provavelmente eu não ia usar aquele poder para falar com Saulo neste momento, para levar ele à reconciliação. Provavelmente eu ia usar aquele poder para eliminar o problema completamente. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus longânimo. Um Deus de paciência. E então aqui no exemplo de Saulo, vemos que os caminhos do Senhor, os caminhos do Senhor, são mais altos do que os nossos. Porque se esforçou para redimir a alma de Saulo. Deus é longânimo para conosco e não quer que nenhuma alma seja perdida. Deixe-me ir até 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9 fala sobre isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é um Deus longânimo e quer que cada um de nós venha a arrependimento. Então, aquela voz convincente foi uma voz que entregou. Foi uma voz que entregou no versículo 4 a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus perguntou-lhe isso: por que me persegues? Qual é a tua motivação? Sabes que este é o caminho. E sabes que este caminho é o cumprimento das promessas das Escrituras. Por que estás a negar isso e a perseguir a mim? Por quê? Por que me persegues? À pergunta da voz, Saulo ofereceu mais uma resistência. Deu a sua última resistência. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Ainda agora resistiu o convencimento que veio das Escrituras e do Espírito Santo. Ele sabia as Escrituras Sagradas muito bem. Ele sabia que o Evangelho, o ensinamento dos discípulos de Cristo, concordaram com as Escrituras e de facto cumpriram as Escrituras, mas não queria admitir isso. Porque isto significaria que ele não podia ganhar a sua própria salvação por meio da lei. Então, ele perguntou a quem a voz pertencia, apesar de já saber a resposta. A voz convincente que entregou e também que identificou. Versículo 5. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A voz respondeu claramente e repetiu o facto que Saulo esteve a resistir a ele. Jesus queria Saulo a admitir quem Jesus era. Se Jesus fosse falar com ele, significou que Jesus ressuscitou verdadeiramente e do seu próprio poder. Ato que foi um ato divino.
queria levar Saulo ao ponto de admitir: Jesus foi, é e será sempre o Messias. Queria levar Saulo ao ponto de invocar o seu nome para receber a salvação de Cristo. Jesus preocupou-se com a alma de Saulo e também preocupe-se com a tua alma. Preocupe-se contigo. Ele é um Deus misericordioso. A voz convincente que entregou, que identificou e que iluminou. Quando Jesus disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, tinha um propósito. Ele iluminou ou destacou a batalha interior. Houve uma guerra no interior de Saulo. Um lado queria invocar o nome de Cristo e o outro lado queria negar que Jesus era o Messias. E estavam a batalhar um contra o outro. E sabes, essa batalha não acaba no momento da nossa salvação. Aquela batalha continua, muda de certo modo, mas continua. Agora temos a nossa natureza pecaminosa a querer a pecar, enquanto o nosso novo homem quer viver para Deus. Assim, anos depois, com aquela iluminação, anos depois, Paulo escreveu Romanos 7, destacando aquela mesma batalha. Que as coisas que ele não queria fazer, ele fazia. E as coisas que ele queria fazer, ele não fazia. Mas em Deus, em Cristo, há poder. E não há condenação nenhuma. Glória a Deus! Saulo invocou o nome do Senhor e perguntou o que Jesus queria o fazer. E aqui temos letra C, a orientação detalhada. A orientação detalhada, versículo 6. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. As instruções foram exatamente semelhantes às nossas hoje. Foram: levanta-te, vai e espera. Deus, aos tempos diferentes, diz a nós: levanta-te. Aos outros tempos ele diz: vai. E outros tempos ele diz: espera. E precisamos obedecer cada instrução. Às vezes é necessário para levantar-nos e para tomar uma posição firme contra os enganos do diabo. Outras vezes é necessário para nós irmos e anunciarmos o Evangelho aos outros. E ainda mais há tempos em quais precisamos de sentar-nos e esperar pela orientação e o movimento de Deus. Mas Deus vai trabalhar e Ele vai fazer alguma coisa. Obedece a Deus. A terceira parte, na qual vemos o amor de Deus. Paz. Número 3, a paz. Há uma paz achada em Cristo que é uma paz sem igual. Versículos 7 e 9. Lemos que os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Vemos aqui, letra A, o desconhecimento. O desconhecimento. Vemos nisso A1, dos companheiros. O desconhecimento dos companheiros. Os homens com ele não viram ninguém. Ouviram uma voz, mas não entenderam. Eles não podiam entender aquela voz. Porquê? Porque Deus, Jesus Cristo, esteve a falar diretamente, particularmente ao Saulo, e não aqueles homens.
Significa que Deus não importa com eles? Não, não significa isso. Isso de modo nenhum. Mas naquele momento esteve a falar exatamente, somente com Saulo. Cada um de nós temos um momento no qual Deus quer falar conosco. Ele quer apanhar a nossa atenção. O que devemos fazer? Prestar atenção a Ele e aprender dele. Vemos próximo a 2, o desconhecimento dos olhos. Quando Saulo levantou-se da terra e abriu os olhos, ele não via ninguém. Não via a ninguém. Foi cego naquele momento. Deus tirou a sua vista. Tirou a vista para ganhar a alma de Saulo. Para ganhar a atenção de Saulo. Irmãos, irmãs, o que Deus precisa tirar de ti para ganhar a tua atenção? O que Ele precisa de tirar para ganhar a tua atenção? O teu tempo, o teu amor. Não devemos causar-lhe para tirar alguma coisa de nós, devemos dar a Ele tudo, livremente, alegremente, gratuitamente. Devemos dar a Ele tudo. Quando Saulo chegou a Damasco, passou 3 dias sem comer, sem beber. Então vemos a 3, o desconhecimento dos alimentos. Ele disse, não vou comer, não vou beber. Eu vou passar o meu tempo em oração. Com qual importância vês a oração? Vês a oração com uma importância enorme ou menor? Devemos ver a oração como alguma coisa muito importante. Mas vemos a 4, o desconhecimento do passo seguinte. Saulo não sabia o que ia acontecer próximo. Foi chamado para levantar, entrar e esperar. E esperou por 3 dias, sem a ver, sem a comer, sem a beber. E esperou. E nós choramos e queixamos quando precisamos de esperar 30 segundos por qualquer coisa. Precisamos de esperar no horário de Deus. E nisso vemos o contentamento, letra B, o contentamento de Paulo. Ele ficou aí, esperando por Deus e pela orientação de Deus. E ficou contente com isso, ficou com paz, a saber que agora ele tinha reconciliação entre ele e Deus. Glória a Deus por isso. E ele não precisava de fazer qualquer coisa. Quantas vezes ocupamos todo o nosso dia a fazer coisas e não somente a repousar em Deus, a ficar sossegados, refletindo que Ele é o Deus único e vivo que importa conosco. Quando reconhecemos o amor de Deus, assim recebemos Cristo como Salvador. E quando, como crentes, reconhecemos o amor de Deus, nós vamos permitir a Ele ser o nosso Senhor. E vamos obter uma paz. Obtemos uma paz com Deus. Uma paz de saber que Ele está em controle das nossas vidas. Deus importa conosco. Não importa quem somos. Se somos uma pessoa rica, pobre, não importa a nacionalidade, não importa a posição,
Não importa o que já temos feito. Deus nos ama e quer usar as nossas vidas. E Ele pode. A pergunta é, vamos permitir Ele ou não? Então eu deixo-vos com aquela pergunta. Vais permitir Deus a orientar a tua vida? Deus te ama. Deus, obrigado por esta lição e ajude-nos para refletir sobre isso durante os próximos dias e para desenvolver isto nas nossas próprias vidas, para que podemos honrar-te e gloriar-te mais e mais. Precisamos a tua ajuda e a tua sabedoria, Pai. Obrigado por esta lição. Em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado pela vossa presença e tempo. Eu sei que é precioso, então eu agradeço-vos pela vossa presença e tempo. Deus vos abençoe. Boa semana. Até domingo. Tchau, tchau.